Oi, gente! No passo a passo de hoje, nós vamos fazer essa frasqueirinha aqui para colocar as coisinhas do bebê, super espaçosa. Olha, eu fiz aqui na tampa uma parte com plástico cristal para ficar uma transparência aqui nela. Eu fiz ela com o vivo para dar uma estrutura aqui e aqui. Porém, se você ainda não se aventura em colocar o vivo, dá para fazer também sem vivo. Eu até fiz uma aqui, ó, para mostrar para vocês. Essa daqui foi feita sem vivo. Eu também quis experimentar esse modelo aqui só com o plástico cristal em cima. Achei que ficou linda também. Eu usei essa estampa 3D aqui, ó, que eu fiquei apaixonada. Deixa eu colocar aqui pertinho para ver se vocês conseguem ver o detalhe da estampa. É linda. Nós vamos fazer com calma, passo a passo, e eu espero que vocês também adorem fazer como eu adoro fazer peças para bebê. Então, já deixa seu like, se inscreva no canal e vamos para o passo a passo dessa belezinha. Vamos começar com os materiais. Então, cortar no plástico cristal, aqui é gramatura 30, mas você pode usar o 40 também, a medida de 30 centímetros por 21. Aí a gente vai arredondar as pontas. Aí aqui eu usei a régua, nessa parte que tem 4 centímetros de raio. Se você não tiver essa régua, você pode usar uma tampa, qualquer tampinha ou círculo que tenha 8 centímetros de diâmetro, que aí vai dar certinha essa mesma medida que eu fiz, para não dar diferença na hora de você colocar, né, ou fazer o canal do zíper e o fole. Para fazer o detalhe na tampa, nós vamos cortar 4 vezes a medida de 30 centímetros por 8 de largura. Aqui é o espelho da parte de baixo da frasqueira. Então, eu vou usar a estampa também no forro, mas você pode usar, eu poderia usar um tricoline também, né? O mesmo tricoline que eu vou usar no forro do fole. Mas essa estampa é tão linda, eu fiquei tão apaixonada que eu quis colocar também na parte de dentro, porque como ela tem aquela parte transparente, né? Então a gente consegue ver a estampa por dentro também. Então você corta 2 vezes essa mesma medida de 30 por 21. E aí a gente vai usar a mesma medida do arredondamento das pontas que a gente usou lá no plástico. Em uma das partes eu estruturei com o Dubla Soft, tá? Mas também você pode estruturar com uma outra manta, por exemplo, a R1 ou a R2. Aqui é a parte do fole. Então, a gente vai cortar 2 vezes a medida de 18 centímetros e meio vezes 15 centímetros, que vai ser a altura. Então, aqui eu estruturei o tecido do forro. Por quê? Você pode estruturar também o tecido de fora da estampa principal, mas como eu estou usando uma sarja, que ela já é, né, mais firminha, eu achei melhor estruturar então o tricoline, que é mais molinho. E esse é o canal do zíper. Então, a gente vai cortar na medida de 80 centímetros por 14 de altura, na estampa principal e na estampa que você escolheu para o forro. Nesse caso, eu estruturei a parte do forro, que é o tricoline, do mesmo jeito que eu fiz lá no fole. Então, nessa peça, eu vou usar o vivo, vou estruturar a tampa e o fundo, mas se você ainda não está confiante para utilizar o vivo nessa peça, você pode pular essa parte, porque vai dar tudo certo também, tá bom? É só você não colocar o vivo e os outros passos você vai seguir normalmente. Nós vamos cortar então o zíper com mais ou menos 83, 84 centímetros, né? Nós vamos usar 80 centímetros, mas a gente vai cortar um pouquinho a mais para facilitar a colocação do cursor. E essa é a alça da nossa frasqueira. Eu estou utilizando aqui o Montana, mas você pode utilizar
alça chique, pode fazer uma alça com o próprio tecido, né, da estampa principal, se você quiser. E ela tem 22 centímetros. Materiais cortadinhos, então eu vou começar pelos espelhos. Vou colocar avesso com avesso, vou alinhar direitinho todas as bordas e daí eu marco os cantos arredondados. Para não sair do lugar, eu vou colocar os alfinetes aqui para dar mais segurança na hora de cortar e pronto. Vou verificar aqui, ó, tá tudo certinho. Então agora é só cortar os cantos. Corto bem no traço para ficar certinho com a nossa tampa no plástico cristal. E agora eu vou passar uma costurinha de segurança para unir essas duas peças. Então, nós vamos marcar o meio para facilitar o encaixe e o alinhamento das partes da peça. Eu vou marcar com um pique, vou juntar aqui pique com pique e marco aqui também no centro. São 4 piques. Agora, nós vamos reservar um pouco esse e preparar o espelho que será a tampa da frasqueira. Então, esse aqui, ó, nós cortamos 4 vezes, nós vamos unir de 2 em 2, frente com frente. Eu vou segurar com alfinete para não desalinhar e passar uma costura na medida do pé de máquina. Agora, nós vamos abrir a costura e vamos vincar bem com o dedo ou até com o ferro de passar para a gente marcar bem essa dobra da costura. Nós vamos fazer dessa maneira para que a estampa ela apareça também do lado de dentro. Quando a gente abrir a frasqueira, nós não vamos ver o avesso, né, do nosso retalhinho. A gente vai ver a mesma estampa também. Vai ficar um detalhe bem legal, bem bonito. Então, nós vamos alinhar na borda do plástico cristal dessa forma. Vamos segurar com o grampinho, já que no plástico cristal a gente não deve usar o alfinete. E vamos abrir assim, sentindo a costura aqui do meio. E vamos unir com o plástico cristal, costurando exatamente em cima dessa costura. E vamos fazer isso com o ponto mais largo da máquina, para a gente não prejudicar muito a parte de plástico. Agora eu dobro novamente o retalho e ajeito alinhando as bordas. Esse vai ser o avesso da tampa. O tecido fica para fora, para cima. E aí nós vamos passar uma costura de segurança para prender essa borda. A mesma coisa aqui, ó, do outro lado. Abrimos o retalho, alinhamos bem na borda, usamos o grampinho para não escorregar nem ficar torto e vamos passar a costura do mesmo jeito, em cima da costura para ficar bem retinho. Prontinho, agora eu ajeito no lugar para poder passar a costurinha de segurança. Eu vou passar a costurinha de segurança com o plástico virado para cima, para eu visualizar os cantos agora e prender tudo e não esquecer de usar o pontinho bem largo. Agora é só refilar os cantos. Vamos marcar o meio nesse espelho também. Então, eu vou fazer os piques dos 4 lados. Marco primeiro esse. Dobro pique com pique. E marco esses 2 lados.
Temos aqui os dois espelhos, esse é o fundo e esse daqui é a tampa. Nós vamos aplicar o vivo nesse momento. Se você não vai aplicar vivo, você pode pular esse processo e continuar do próximo. Eu vou precisar trocar o pé calcador, né? Vou colocar o pezinho específico para vivo, esse aqui. Eu vou começar aqui do meio, com a parte do plástico voltado para baixo. Eu vou aplicar o vivo na parte de fora. Primeiro, eu vou costurar ele só na pontinha. Coloco o plástico cristal que vai dar o acabamento, só um retalhinho de uns 3 centímetros, 3 por 6. E vou guiando o plástico do vivo bem devagar, só orientando o local para ficar bem alinhado, sem puxar. Não é difícil, é só o jeito e prática mesmo. Quem ainda não se aventurou, experimenta. Estou chegando aqui no final, vou marcar bem rente para as partes ficarem bem juntinhas, faço uma marcação e vou cortar. Aí eu dobro esse retalhinho que a gente deixou para fazer o acabamento, dobro ele por cima da emenda do vivo e termino a costura. E assim ficou pronto o nosso primeiro espelho. Eu vou cortar aqui o que sobrou e vou colocar o vivo no outro espelho. É da mesma forma desse, então eu vou adiantar essa parte para o vídeo não ficar tão longo. Esse processo está pronto, nós temos os dois espelhos já com o vivo, agora nós vamos para a colocação do zíper. Na parte principal do canal do zíper, então eu vou deitar os dentinhos para baixo, frente com frente. Deixo uma folga de zíper para os dois lados, para depois ajudar a colocar o cursor. Seguro com alfinete ou então com um grampinho para ficar com as bordas bem alinhadas. Aí eu vou passar a costura com o pé calcador de zíper, com ele bem encostado nos dentinhos ou na cremalheira. Agora eu venho com o forro e deito sobre a estampa principal, frente com frente, fazendo um sanduíche com o zíper. Alinho bem, seguro com o grampinho ou alfinete. E aí eu coloco o forro para baixo, eu vou costurar bem em cima dessa costura aqui. Costura sobre costura. Então, vamos virar aqui a costura para o lado direito. Eu viro primeiro essa parte da sarja e vou vincar bem a costura com a mão. Forço um pouco o forro para assentar bem a costura e alinhar as bordas. Vou segurar com um grampinho ou então com um alfinete. E daí eu vou começar com uma costura de segurança à lateral. Venho para o pesponto aqui. Fiz o pesponto, viro e já faço a costurinha de segurança na lateral e na parte de baixo. Nesse ponto, nós vamos colocar os cursores. Vou colocar um num sentido, deixo ele aqui no meio e vou colocar o outro na outra ponta. Pronto, vou deixar os dois juntos aqui e vamos marcar o lugar para colocar a alça. Vamos começar encontrando o centro do canal do zíper. Então, eu dobrei e fiz um pique com a tesoura. Aí, fazemos uma marcação de 7 centímetros da base para cima. Eu marco do centro para um lado 10 centímetros, do centro para outro lado 10 centímetros. E faço um traço de mais ou menos 2 centímetros para facilitar o encaixe alinhado da alça. Agora eu marco nas duas pontas da alça 2 centímetros, que é onde eu vou passar a costura. Faço a marcação aqui, ó, com o giz de costura dos dois lados.
Agora eu vou posicionar a alça na marcação e vou costurar nesse quadradinho, com retrocesso no início e no final. Costurei de um lado, agora posicionamos a outra ponta da marcação. Então, fica esse espaço para passar a mão, né? E aí a gente costura esse quadradinho aqui. A alça colocada, eu vou tirar a sobra do zíper. Vamos aplicar o fole no canal do zíper, colocando direito com direito. Veja que cortamos o fole com 1 centímetro a mais que o canal do zíper. O fole com 15 e o canal do zíper com 14, para poder ficar alinhado agora, depois da colocação do zíper. Se você perceber que ficou uma diferença entre o fole e o canal do zíper, você pode acertar para que fiquem na mesma altura. Alinhamos tudo, coloco um alfinete ou um prendedor para segurar e passamos uma costura na medida do pé de máquina. Essa é a parte do forro, então nós vamos virar aqui para o forro e colocar frente com frente. Aí eu vou alinhando bem aqui, seguro com o prendedor. Aí eu viro o forro para baixo para passar a costura em cima da costura que nós fizemos aqui. Agora nós abrimos, força com a mão para ele vincar bem e vamos fazer um pesponto bem bonito aqui. Como a medida aqui está justinha, eu já vou fechar. Se você tiver alguma dúvida, primeiro, antes de fechar aqui, você faz o teste clipando este círculo em uma das partes do espelho. Mas se você seguir essa medida certinha que eu estou passando, vai dar certinho aí. Aqui, ó, eu peguei a outra ponta e vou colocar frente com frente. Vou segurar com o clipe e vou passar uma costura na medida do pé de máquina. Agora, ó, nós temos que colocar essa parte aqui junto dessa parte aqui. Então, nós vamos enrolar igual rocambole, com cuidado para ficar bem justinho. Aí, ó, apareceu a ponta e eu vou fechar o rocambole unindo as duas pontas do forro, frente com frente. Alinho bem, seguro com os grampos e ele fica assim. Nós vamos colocar a parte do forro para baixo. Aí eu vou seguir essa costura aqui que a gente já tem. Pronto. Agora é só a gente desfazer o rocambole. Nós vamos puxando e aqui viramos. Facinho, ó. Assim, nossa costura fica toda embutida. Ajeito bem. E vamos fazer agora o pesponto aqui desse lado, para ficar igual a esse lado aqui. E vamos passar uma costurinha de segurança na parte de cima e na parte de baixo. Então, nosso canal tá pronto, agora nós vamos marcar o meio, ó. Então, eu vou colocar a costura do fole com costura do fole. E vou marcar o meio aqui, vou dar um pique. Sempre embaixo e em cima. Já venho aqui, marco esse lado também, ó.
do lado do zíper, ó, eu vou dar um piquezinho bem pouquinho. Agora eu vou unir meio com meio aqui, o meio daqui, meio do fole e meio do zíper. Vou unir os dois para achar outro meio aqui, ó. Então, eu já marquei, fiz as marcações do meio. Agora, nós vamos colocar o nosso viés para ficar mais fácil, tá? Então, nós vamos colocar o nosso viés aqui, ó, na parte de dentro, embaixo, em cima, que é essa parte de cima, e embaixo também. Vou começar aqui pelo fole, ó. Tô usando aqui o viés de Boneon. Eu vou selar aqui as pontas do viés de Boneon para ele não ficar desfiando, e vou fazer aqui o acabamento final. Então, aqui eu já coloquei esse passo aqui do acabamento em viés. Você pode colocar no final, poderia sim, mas se você coloca nesse momento, enquanto você tem todo o espaço aqui, ele aberto, facilita muito e fica mais rápida a produção. Agora nós vamos só encaixar o nosso espelho. Primeiro eu vou colocar o espelho inferior, né, o fundo da frasqueira, e depois nós vamos colocar a tampa. Então, nós vamos buscar nossas marcações para a gente unir com as marcações que nós fizemos aqui. Ó, então, eu vou virar ele, vou deixar o lado avesso para fora. Essa parte aqui, ó, que é a de cima, né, que tem um acabamento para baixo. E agora eu vou encaixar aqui o meio, ó. Tá vendo? Ó, tem o meu fole aqui. Então eu pego a metade do meu fole, o meio do meu fole, com essa parte aqui que é de 30. Ajusto aqui as marcações. E agora eu vou distribuindo, ó. Encontro o meu meio aqui. Ó, e vou colocando o grampinho, ó. Ó, vou encaixando ele aqui. Essa parte, ó. Sempre ajustando onde eu marquei os meios. Aqui. Então, aqui eu já vi que ele casou certinho. Eu posso colocar a minha mão aqui embaixo para ir guiando, ó. Aqui eu tô sentindo onde tá o vivo. E eu vou guiando para que ele fique bem encaixado. Pronto, ó, já tá todo encaixado. Aqui o segredo é a paciência. Devagar, você vai encaixando o pé de máquina aqui, vai rodando,
bem devagar, você vai sentindo aonde você pode ir. Se você for muito rápido, ele vai entortar e sair do lugar. Ó, aqui ele ficou justinho. Agora, ó, o que que a gente vai fazer? Olha como fica mais fácil. É só eu virar aqui, é só eu ir ajustando aqui, abrindo o meu viés de boneon. Aí eu vou encaixar ele aqui e volto lá para a máquina. Conforme eu vou costurando, eu vou ajeitando ele no lugar. Encaixo ele bem na pontinha para ficar um acabamento incrível. Pronto, aqui tá colocado ó, o nosso espelho, a parte de baixo. Agora nós vamos encaixar a parte de cima. Outro detalhe muito importante é a gente colocar essa parte aqui onde nós colocamos o acabamento da junção das duas pontas do vivo. Nós vamos usar ela, encaixar ela na parte de trás, então é a parte do fole, tá? Então eu vou de novo aqui alinhar todas as marcações que nós fizemos para não ficar torto. Aqui eu vou movimentando conforme a necessidade, eu vou movimentando o zíper. Então aqui você vai colocar a quantidade de clipes que você achar necessário e nós vamos começar a costurar e vamos devagarinho aqui, ó, respeitando todas as curvas. Essa parte é um pouquinho mais difícil e é do plástico, então, ó, eu vou deitar aqui, ó, para eu ter uma visão melhor. E vou encaixando aqui. Mas dá para sentir onde está o vivo, para minha agulha pegar bem no lugar correto aqui do meu vivo. Então aqui, ó, já fiz a volta toda. Aí a mesma coisa nós vamos puxar aqui e encaixar nosso viés. Aqui eu vou abrir, ó, o zíper. Assim eu ganho mais espaço aqui, ó. Prontinho, ó, já dei a volta. Agora nós vamos virar a nossa peça, ó. Ó, ela fechadinha, é só a gente ir ajeitando, né, que ela vai pegando o formato. Gente, eu tô apaixonada por essa estampa aqui 3D. Me contem aí se vocês gostaram dessa estampa aqui de cavalinho. Eu só vou colocar mais alguns detalhes aqui e já volto para mostrar para vocês. Mais uma lindeza aqui prontinha, ó, coloquei aqui a minha etiqueta, né? Ó, ela ficou bem espaçosa. Se vocês quiserem que eu fale que loja que eu comprei essa estampa, deixa um comentário aí, tá? Que eu mando para vocês o nome da loja. Ela vende, fica no Brás, né, em São Paulo, mas também ela vende para todo o Brasil pelo site. E me digam o que vocês acharam, se vocês acharam que é uma peça difícil, se ficou bem explicadinho, se vocês ficaram com qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou adorar conversar com vocês. E eu peço para vocês não esquecer de deixar um like, se inscrevam no canal para acompanhar as próximas aulas. Se tiver alguma sugestão de peça também, pode deixar que eu vou adorar
fazer a peça indicada por vocês. Muito, muito obrigada por você ter ficado até o final desse vídeo e eu espero você no próximo. Tchau, tchau!